A imprensa no século XIX e XX no Baixo Amazonas. Quando falamos sobre imprensa no tempo presente, lembramos quase sempre das mídias ligadas às tecnologias de informação, como as rádios, programas de televisão e, é claro, as redes sociais. Para a geração que cresceu à frente da televisão e ao celular, esta é a imagem que melhor representa a noção de imprensa na atualidade. No entanto, até o final do século XIX, o jornal ocupava o papel de destaque como um veículo de informação no Brasil. Enquanto os periódicos, como também são chamados os jornais, foram criados no século XV no Velho Mundo para servir aos interesses oficiais do clero e a nobreza, aqui no Brasil, as primeiras tipografias acompanharam a chegada da corte portuguesa, quando em 1808 a edição número 1 do Correio Brasiliensis foi distribuída nas ruas da capital do Império. Nesse período, o Correio Brasiliense já abordava os assuntos dos mais variados, como os textos literários, históricos, informações noticiosas e utilidades públicas. Mas em meio a toda essa diversidade de artigos publicados, o principal foco do jornal era o espaço de crítica política. Segundo as observações das historiadoras Ana Luísa Martins e Tânia Regina de Luca, no livro Histórias da Imprensa no Brasil, o Correio Brasiliense, questionava publicamente as políticas do Império, criticando questões como abolicionismo, decisões monárquicas e as posturas ditas inadequadas pelo jornal. Alcançando leitores das mais diversas classes sociais, o periódico era um dos responsáveis pela formação da chamada opinião pública. Para resolver esse impasse, o Império criou a Gazeta do Rio como a porta-voz pública da coroa portuguesa. Assim, a Gazeta passou a defender a bandeira de interesse da família real, como a legitimidade do governo monarca de Bragança, os acordos luso-brasileiros e as ideias patrióticas e contra-revolucionárias. Além disso, o periódico também serviu para divulgar informações de caráter oficial, como notas orçamentárias, a promulgação de novas leis, regimentos internos e chamadas para concursos públicos. Mas essa condição de jornal oficial ou financiado por meio de dinheiro público não era exclusividade da Gazeta. Algumas províncias e cidades também tinham órgãos de imprensa oficial, como era o caso de alguns municípios do Pará, ou na época, a então província do Grã-Pará. O memorialista Paulo dos Santos, no livro Tupaiolândia, destaca que os primeiros jornais fundados na região do Baixo Amazonas possuíam um caráter informativo e oficial. Em 1876, por exemplo, já circulava na capital de Belém o periódico A Província do Pará, que, financiado pela Câmara Municipal, dividia suas notícias entre textos literários regionais, artigos jornalísticos, publicidades que apoiavam a monarquia e informativos de interesse municipal, como o embargo de mercadorias, a contratação de funcionários públicos e projeto de leis aprovados pela Câmara Municipal. Na região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará, outros periódicos circulavam, como o Tapajoense, de 1857, vinham apresentados no clássico formato de em quarto. Este modelo vendido cotidianamente nas bancas de revista. No entanto, com as mudanças no regime de Estado no Brasil, no fim do século XIX, os jornais do século XX foram perdendo seu característico universo de informações, e muitos periódicos da região do oeste do Pará haviam se tornado verdadeiros espaços de propaganda política. No período monárquico, por exemplo, os jornais A Constituição e O Liberal marcam a disputa política entre os liberais e conservadores. Do lado a favor da Constituição, alguns membros do corpo eleitoral que participavam na vida política no estado, como vereadores Barão de Santarém e Gomes do Amaral, tinham suas atividades na comarca de Santarém semanalmente elogiados nos artigos publicados no periódico. Em uma edição do dia 9 de junho de 1880, por exemplo, a Constituição publicou um artigo chamado Morfina, que criticava a sessão fechada da Câmara Municipal de Santarém, que contou com a participação de pessoas da elite santarena sem cargo político e que excluiu a participação de vereadores conservadores de interesse municipal. Diz o trecho: é assim que deixou de ser convocado o vereador João Leopoldino Pereira de Miranda, que é imediato dos votados e desimpedidos, depois do vereador Francisco Pacheco de Azevedo, sendo que antes do vereador Antônio Joaquim Rodrigues dos Santos,
tinham votação superior os cidadãos José Tomás da Silva, assim como antes do vereador João da Costa Pereira, os cidadãos João Cautan Barroso Pereira, Barão de Santarém e Francisco Caetano Macambira, que não foram convocados. Já o liberal, sob a liderança de Demétrio Bezerra, Vicente Miranda e o Barão do Guamá, noticiava o ambiente político de Santarém em suas tipografias localizadas na capital. O objetivo principal do liberal era diminuir o prestígio político dos conservadores da Constituição, publicando qualquer notícia que pudesse prejudicar, de certa forma, a principal base política do Baixo Amazonas. É o caso das críticas ao então presidente da província do Pará, Leão Veloso, quando, ao compor sua bancada de importantes nomes conservadores do Baixo Amazonas, como o Barão de Santarém, foi chamado pelo jornal de o maior déspota, o maior corruptor, o maior esbanjador dos dinheiros públicos, o maior verdugo, que ameaçou, recrutou e corrompeu para montar o Partido Conservador. Formou-se assim uma espécie de rivalidade entre os liberais da capital paraense e os conservadores de Santarém, algo que permaneceria ao longo de toda a imprensa do século XX. Com a relação entre os partidos políticos com os jornais cada vez mais próxima, a imprensa da região passou a ser definida pela presença das bandeiras partidárias nos corpos editoriais. No caso do Jornal de Santarém, entendido como um semanário de maior circulação do oeste do Pará nas décadas de 1940 e 1960, foi composto por diferentes frentes políticas. Nos anos de 1945 até 1959, o jornal serviu como propaganda para os membros do Partido Social Democrático, o PSD, tendo o redator-chefe, Elias Pinto, como diretor do periódico na década de 1940. Algumas notícias mostravam o interesse da editora em promover a boa imagem de seus representantes. Um exemplo disso foi a divulgação frequente da construção de uma fábrica de juta, chamada TC Juta no Baixo Amazonas, que só iria se estabelecer de fato caso os políticos do PSD fossem eleitos. Com a possibilidade de crescimento econômico na região, no início da década de 1950, eleitores escolheram para prefeito Santino Sirotô Correia, então juiz da comarca de Santarém, que representava a bancada PCdista no oeste do Pará, bem como o próprio corpo editorial do Jornal de Santarém. Quando a força conservadora da União Democrática Nacional entrava na dinâmica política de Santarém, com a eleição do prefeito Ubaldo Correia, o Jornal de Santarém mudou toda a sua editoria. No lugar de Elias Pinto, entraram o prefeito Ubaldo Correia e o ministro da Saúde de Jânio Quadros, o alenquerense Eduardo Catete Pinheiro. Assim, a posição liberal progressista do semanário deu espaço a um corpo editorial conservador, que apoiava ali nos anos de 1961 as políticas do presidente Jânio Quadros e em 1962 criticava a posição comunista de João Goulart, reforçando a força udenista em Santarém. Portanto, vimos nesse breve percurso a importância da participação da imprensa no Pará, nos séculos XIX e XX, não apenas como um meio de comunicação informativo, capaz de fomentar o espaço cultural da sociedade paraense, mas como grupos que buscavam consolidar no senso comum visões de mundo que beneficiavam seus interesses.